Mas esta pergunta também me tem feito pensar. Se eu pudesse voltar ao dia do acidente, o que é que eu faria? Se compreenderem, se eu pudesse estalar os dedos, que não consigo, gostaria que esta história, que eu acho maravilhosa, que se passou desde o dia do acidente até hoje, que não a perdesse. Que não perdesse o que aprendi com ela, que não perdesse estas memórias que tive destes tempos. Portanto, porque é que eu acho que o caminho daqui para a frente será melhor não estando numa cadeira de rodas do que estando numa cadeira de rodas? Isto depende muito do que é que eu consigo fazer. As coisas seriam, sem dúvida, mais fáceis. Agora seria mais feliz? Não sei. E eu acho que as dificuldades não são necessariamente más, depende da forma como as aproveitamos. Isto é outra pergunta. Eu lembro desta uma vez, estava a passear em Lisboa até, veio uma rapariga que tinha visto um vídeo meu na internet, bate-me nas costas, eu gostei muito de uma conferência que deu, nunca mais me vou queixar. E eu, ótimo, já é qualquer coisa. Mas acho que ficou no terceiro slide, no slide dos que não tinha na altura, no slide da gestão de tempo e de saber aproveitar o que temos. Mas acho que é muito mais do que isto. O que eu vos queria transmitir era o seguinte: é que nós somos capazes de muito mais do que julgamos, conseguimos ir muito mais longe do que achamos, que há coisas impossíveis que conseguimos fazer e que temos uma força enorme dentro de nós. E que nos transformando, cada um de nós, sendo cada um de nós um Harry Potter, conseguiremos também transformar o mundo. Somos as únicas pessoas que podemos transformar as nossas vidas e o mundo a cada um de nós. Muito obrigado. Eu não consigo ser aqui. Deixa eu estar. Há perguntas. Obrigado. Há perguntas? Tenho perguntas, tenho disponibilidade para responder. Como já viram, fazem-me todo tipo de perguntas, portanto estejam à vontade para me fazer perguntas. Assim é mais estranha, até mais do que a das crianças. Só um segundo. Foi uma que uma vez estava a falar com pessoas num bairro carenciado de Lisboa e houve um miúdo pai de 15 anos que me pergunta: olha, quando está sozinho e ninguém está a ver, não sai da cadeira e depois volta para a cadeira antes de chegar? Isto foi a pergunta mais surpreendente que me fizeram. Espero que a sua não seja tanto. Você falou em desenvolver a nível espiritual. Sim. O que é que você fez em relação a isso? Eu acho que cada pessoa tem um caminho. Isto é curioso, porque eu durante uns anos eu pensei, porquê é que eu hei de ser católico? Sou católico porque os meus pais são católicos. Sou católico porque estou num país católico. Portanto, andei à procura quase por todas as religiões. Curiosamente, vim parar à Igreja Católica novamente. Mas, acima de tudo, o que eu acho, e não estando aqui a falar de ser proselitista, no sentido de andar aqui a impingir nenhuma religião, o que eu acho que é importante é o saber parar, o saber situar-nos. Quanto tempo é que perdem no Facebook? Quanto tempo é que perdem com televisão? E quanto tempo é que perdem... Eu estou a falar por dia. E quanto tempo é que perdem por dia a pensar? Quais foram as atitudes que eu tive corretas hoje com as pessoas? Quais foram as atitudes que eu tive incorretas com as pessoas hoje? Fiz o meu trabalho bem hoje? Poderia ter feito melhor? O que é que eu poderia melhorar? 20 minutos fazem uma diferença enorme e fazem-nos estar também muito mais atentos no dia-a-dia, depois para tentarmos corrigir, que é esse o objetivo, antes das coisas acontecerem. Portanto, eu penso que começaria por aí agora. Quer dizer... Estava a dizer que tirou formação. Não, cursos, pronto, exatamente. Os cursos que eu falei, portanto, eu estava a falar aqui dos padres jesuítas do Porto, nem eram uns cursos. Houve um que hoje em dia não existe, que se chama Enneagrama, que era de autoconhecimento. Eu não vou muito pelos signos, como há bocado estava a falar, mas achei piada que se calhar devia ter começado a perguntar pelos signos. Mas
ajudou-me a conhecer-me a mim e as outras pessoas. Curiosamente, por exemplo, ajudou a perceber que a minha irmã tinha um estilo de reação de atitudes que eu não sabia que existiam. Mas isto chama-se Enneagrama, divide as pessoas por números, mas cada pessoa, isto não tem nada a ver de espiritual católico, cada pessoa se acaba por definir a si própria a partir desse número através do inquérito. Tinham-me dito que havia umas perguntas de despiste. Cheguei a um determinado número que achava que eram as perguntas de despiste. Grande surpresa quando percebi que existiam pessoas que pensavam assim e que a minha irmã era uma dessas pessoas. Como é que é? Pessoas que... Isto aqui, atenção, respeito e gosto muito da minha irmã, mas compreendam que quer dizer que são pessoas que têm uma personalidade completamente diferente da minha. Eu sou uma pessoa otimista, sou uma pessoa que acho que as coisas vão correr bem. A minha irmã acha que, de uma forma geral, vê o mundo que ninguém tem dificuldade que as pessoas a compreendam, ou que consegue ver uma beleza no mundo que a maior parte das pessoas não consegue ver. Eu acredito que toda a gente é capaz de ver a beleza do mundo. Depois, se quiser, falamos com mais calma. Depois, sim. Em que momento é que começou o processo de redefinir sonhos? Redefinir sonhos. Mal tive o acidente. 2 dias depois. Eu não tinha tempo para mostrar isso, mas uma das outras sessões, isso podem encontrar na internet, num TEDx Porto, tem uma grande parte que dei aqui, mas há uma parte que é a primeira noite. A primeira noite não é a primeira noite, porque a primeira noite passei drogado, não é o dia que passei a olhar para as enfermeiras e para os aparelhos e a dormitar, mas é a noite a seguir que eu pensei, porquê a mim? O que é que vai ser de mim? E aí vieram à cabeça uma data de imagens de pessoas em campos de concentração, pessoas a morrer de fome em África, e pensei, quer dizer, nunca pus em causa o mundo quando estas coisas aconteciam às outras pessoas. Agora o mundo não vai ser o mundo a modificar-se, tem que ser eu a modificar a minha atitude relativamente ao mundo. É a mesma coisa que estar a jogar um jogo de cartas com cartas baixas. Mas vou ter que ir a jogo. Vai ter que ser a partir daí. Vai ter que ser diferente. O que é que vai ser? Não sei. Mas agora eu vou tentar fazer o melhor possível, em função do que tenho. Pronto, mas, portanto, quer dizer, como disse, as coisas foram sendo graduais. A primeira, acabar o curso que me faltava uma disciplina. Depois, sei lá, começar a integração social, foi a primeira coisa. Depois a profissão, por aí fora, aos poucos. Então, olhar, sim. O que é que ainda te falta fazer? Que eu me sinta, nada. A vida, eu não tenho sonhos no futuro no sentido de pensar queria fazer isto ou queria fazer aquilo. A vida tem-me dado surpresas tão agradáveis. Eu, entretanto, casei-me. Está ali o meu cunhado, casei-me. Tem-me dado surpresas tão agradáveis, coisas tão boas, muito melhores do que eu estava à espera. Para quê? Pensar o que é que me falta fazer. Passei a minha história para um livro, neste momento estou em contactos com editoras. Se fosse, portanto, há 2 ou 3 meses, diria que faltava-me escrever um livro. Neste momento o livro está escrito. Mais uma vez, porque acho que é importante. Faz parte da minha responsabilidade social e que acho que cada um tem. Vocês vão ter, não é? Como vão ser voluntários, não é? Mas poder transmitir a minha história, expor-me um bocado, provavelmente exponho-me aqui coisas pessoais que a maior parte das pessoas gostam de ver reservadas para si e para a sua família, mas acho que é um preço razoável a pagar para o que, de alguma forma, ter como pretensão ajudar as pessoas. Sim, ainda posso? Na altura do acidente, quando a família se depara com o que aconteceu, como é que se gera não só as nossas emoções, mas as emoções da família, porque são os sonhos dos pais que muitas vezes também são postos por água abaixo, mas muitas vezes acho que têm mais dificuldade em lidar com isso do que a própria pessoa. Como é que se gera as emoções da família à volta? Tem toda a razão. Eu não estou convencido que se calhar foi mais difícil, por exemplo, para a minha mãe do que para mim. Há uma coisa, não me viram nunca desanimado. Tive também
não conheço ninguém que tenha passado por isso. Acho, quer dizer, que consigo encontrar aqui algumas coisas, como o meu feitio, o facto de ter a certeza que tive um bom acompanhamento médico e de acreditar que me ajudasse, o facto de ter um grande apoio e amor, não ter medo desta palavra, de família e dos amigos, fez com que não tivesse nenhuma depressão, que é normalmente a primeira fase de uma pessoa não se acreditar no que acontece. Se alguém da nossa família ou se alguém próximo morre de repente, a primeira coisa é: não é possível. A segunda fase é uma revolta. Isto também acontece num acidente. Eu não tive essa fase, mas eu acho que, mais uma vez, é por causa desse acompanhamento e de amor. E depois, reação. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que a minha mãe chorou muito. Tenho a certeza absoluta que a minha mãe se sentiu vazia. Quer dizer, é quem noto mais. O meu pai também sofreu, e os meus irmãos, mas se calhar de uma maneira não tão evidente, pelo menos na cara. E, portanto, o que eu tinha que fazer era, além de arranjar forças para eu reagir, era arranjar forças para ajudar os outros a perceberem que isto não era o fim do mundo. Lembro perfeitamente, a partir de determinada altura comecei a ir a casa ao fim de semana, lembro perfeitamente da minha mãe achar que não era capaz de tomar conta de mim. E eu ter que dizer: és capaz. A primeira vez pode correr mal, a segunda vez corre melhor. Nós somos capazes de muito mais coisas do que o que achamos. Os meus irmãos deram uma injeção. Onde é que lhes passava pela cabeça? Tiveram que dar. Tiveram que ser capazes. Eu acho que nós somos capazes de muito mais do que o que achamos. Tendo trabalho e apoio e acompanhamento. Sim? Bom dia. Antes de mais, obrigado por estes 30 minutos de responsabilidade social, por exemplo. No seguimento da pergunta da colega que está aqui, gostava de perguntar se essas pessoas ainda choram. E se tu ainda choras. Não necessariamente Sim. lágrimas, mas... Sim. Em função ao que disse, eu não choro por estes motivos. Choro de alegria, muito. Choro com filmes lamechas. Mas não digo isto a ninguém. Tinha dito que só dizia isto à minha mulher. Agora estou tramado. Mas quando ela está a ver aqueles filmes, eu dou uma olhadela e começo a chorar. Mas choro principalmente quando vejo coisas bonitas desse género. Não fugindo à pergunta. Não sinto vontade de chorar. A minha mãe continua a gostar ou querer que eu voltasse a andar. E agora, voltando um bocado a esta parte também espiritual. Quando estive no hospital, a minha mãe começou-me a pôr uma data de santinhos debaixo da almofada. E eu disse, para tirar aqueles santinhos, que Deus sabia muito bem como é que eu estava, portanto, e que sabia que eu não queria estar assim, naquela altura era o meu pensamento assim. Portanto, se quisesse fazer alguma coisa, que podia fazer. Tenho a certeza absoluta que ela e muitas pessoas rezaram. Entretanto, os santinhos desapareceram, percebi que depois tinham ido para debaixo do colchão. Um sítio onde eu não os via. Mas agora, eu tenho a certeza absoluta que houve um milagre feito aqui, que foi a minha aproximação espiritual a Deus, e que é isso que se pode pedir de Deus, é amor, é conseguir relacionar-nos melhor, muito mais do que milagres físicos, isto foi um milagre muito maior. Mas, portanto, continuo a acreditar que a minha mãe, ainda de alguma forma, tenha alguma tristeza em relação à situação física que eu estou. A Carme, a minha mulher, não, casou-se comigo já assim, casamos-nos já há 5 anos. Somos muito felizes, nunca tivemos uma discussão, mais graças a ela do que a mim. Mas eu tenho aprendido com ela isto também. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, para ela e para mim, seria, se por acaso houver uma cura, e se eu vier a ser curado, seria complicado no sentido, tínhamos de estar muito atentos, porque as nossas vidas iam ser diferentes, as nossas relações iam ser diferentes. E, portanto, mais uma vez eu digo, eu não sei até que ponto a vida ia ser mais fácil. Mas íamos ter que ter muito cuidado para não deixarmos que essas coisas depois nos afastassem uns dos outros. Não há problema.
Respondi à pergunta. Sim, Que mudanças é que o Bento sentiu a nível da sua personalidade na relação com os outros antes e depois do acidente? certo. Talvez tenha sido... Eu já era uma pessoa otimista. Não tinha a noção de felicidade que tenho hoje em dia. Se calhar vivia um bocado mais ansioso e angustiado com o futuro. Não era uma pessoa propriamente angustiada ou ansiosa, mas mais apreensiva com o futuro do que o que hoje sou. Hoje não sou. Mas, acima de tudo, foi a relação com as pessoas que mudou, não há dúvida. E aqui eu não sei até que ponto é que também a parte espiritual não entrou muito. Causa e consequência. Mas, porquê? Antes queria ir para a Austrália e queria andar por o mundo inteiro, achava-me um super-homem completamente autónomo. Sozinho conseguia fazer as coisas. A partir do momento em que não consigo sequer sair da cama, a partir do momento em que durante a noite a minha mulher me precisa de virar 2 vezes, portanto precisa de acordar 2 vezes para me virar, isto é uma prova de amor enorme, não é? A partir do momento em que preciso de ajuda para tudo, a relação com o outro mudou, obviamente, não é? E ficou muito mais próxima, percebo muito mais, e quer dizer, eu acho que além de eu ter mudado, faz também mudar algumas coisas. Está aqui o meu cunhado, acho que é uma coisa grande, ter acordado de manhã, vocês estão a noite toda acordada, mas ele ter que acordar de manhã, deixar a mulher e os 2 filhos em casa para me vir acompanhar. Isto mostra também coisas bonitas de parte dos outros. Não é só o que eu consigo fazer e, portanto, quer dizer, claro que me mudou. Tinha uma pergunta aí no banco atrás, não era? Desculpa, respondi. Sim. Se tinha inicialmente revoltado com Deus e depois aproximou-se ou não passou por essa fase? De revolta, não, porque na altura, quer dizer, isto é curioso, que no outro dia estava a falar para a Associação Salvador e houve uma pessoa que me conhecia e disse: não foi exatamente assim que tu passaste as coisas. Eu, na altura, era relativamente crente, continuei a ser, apesar de nunca ter pensado, de ter pedido um milagre. Porquê é que me havia de fazer um milagre a mim e não aos outros 50 tipos que estavam no mesmo piso do que eu? Porquê é que havia de ser eu o felizardo com o milagre? Além do mais, do ponto de vista espiritual, eu penso, não consigo transmitir uma mensagem muito mais eficaz do que é a nossa essência e a nossa felicidade, estando aqui numa cadeira de rodas, que se não tanto. Depois fui esbatendo um bocado a minha espiritualidade e depois fui procurando noutras religiões. Mas nunca me senti revoltado com Deus, porque senão tinha que estar revoltado com o que acontecia em todo o mundo. E a maior parte das coisas a culpa é do homem. Nem sequer se pode falar da natureza, não é? Mas Deus criou o homem assim. O que é que está a falar? Desculpe. Deus? Deus criou o homem assim, com essas possibilidades. Sim, livre-arbítrio, chama-se isso. Pronto, nunca se perguntou porque é que Deus fez isso consigo. Não. Porque é que não fez isto comigo e porque é que então não faria... Isso acontece, não foi Deus que fez, não é? Isto que acontece é a liberdade até de eu ter entrado na onda, não é? Há aqui 2 coisas. Isto está a ir para um caminho que eu não sei se é exatamente o que a organização quer, mas de qualquer das maneiras não tenho problema nenhum de estar a falar disso. Eu tenho um grupo de duvidosos e descrentes de fé, né? Portanto, com que costumamos falar destes problemas, não é? Resposta para o sofrimento, não tenho. E estou convencido que se alguém tentar dar, é perigosa. Agora, há muitas coisas que têm a ver com a liberdade que Deus dá ao homem e, portanto, que senão não se compreendia como é que poderia haver uma coisa como Auschwitz, como os campos de concentração. Tem que se perceber que Deus está muito mais nas pessoas que estão a sofrer num campo de concentração do que nem nas pessoas que estão a fazê-las a sofrer. E outra coisa... Agora eu pergunto, o que é para si Deus? Amor. Amor criador, amor gerador. Porque há muitos conceitos de Deus, há aquela pessoa que está lá em cima a mandar-nos tudo, há aquelas pessoas que dizem que é a nossa consciência e somos nós próprios, toda a gente. Isso é infantil.
eu diria que é infantil achar que há um tipo que está lá em cima a mandar em todos nós. Não é o Deus católico. Sim? Eu estava a ouvir e a aproximação a Deus fez-se num contexto jesuíta, correto? Uhum. Em tudo amar e servir, correto? Sim. E algum deles, dos grandes inspiradores jesuítas, tenha marcado mais pela história. Eu digo isto porque eu estudei no colégio jesuíta e é uma marca de vida. Pois. E acho que modifica muito a forma como nós vemos. E agora, se calhar, aqui estamos a extrapolar um bocadinho daquilo que nós pretendemos com este tipo de atividades, mas também acho que não faz mal nenhum. Há uma frase da Bíblia que diz que a Deus nada é impossível. E nós, nestas situações, tendemos a pensar, bem, mas aconteceu. Mas se calhar para nós, a única forma de percebermos que nada é impossível é de facto esta situação, porque o Bento continua a viver a sua vida e encontrou felicidade depois disto. Portanto, a Deus nada é impossível. Para quem acredita mesmo em Deus? E eu estava a ouvi-lo e de facto estava-me a lembrar de tantos anos que tive com formação na área. E é mesmo em tudo amar e servir. E estava aqui a pensar qual deles me inspiraria mais. Se todos, se escolheria algum. O meu conhecimento é reduzido. Eu, curiosamente, estou a ler um livro do Pedro Arrupe. Pedro Arrupe, chamaram o geral dos jesuítas, portanto, o grande chefe dos jesuítas, chama-se Papa Negro. Tem uma influência grande, mas anda vestido de preto. Tem uma história muito interessante, viveu 25 anos no Japão, estava a mais ou menos 20 km de Hiroshima, quando rebentou a bomba. As pessoas não sabiam o que era aquilo. Curiosamente, ele tinha, antes de ir para padre, tinha estudado medicina. E teve ali uma data de noites a tratar das pessoas que apareciam, sem saber exatamente o que era. Mas pessoas que estavam cozidas por dentro por causa dos infravermelhos. Uma coisa impressionante. Outra coisa completamente impressionante é entrar numa prisão de alta segurança e dizer que quer ir falar com os presos. E de não saber se o preso o vai matar. No sentido de ter uma reação completamente agressiva. Mas com uma confiança de que o que está a fazer é bem e é o correto, que é uma coisa impressionante. Portanto, tem uma força brutal para mim. Mas só uma coisa, eu não vou conseguir convencer ninguém, nem quero, a acreditar em Deus. Nem é o meu objetivo. Isto desviou-se um bocado, não estou a coisa, mas gosto muito do diálogo, porque também me faz acreditar, perder a infantilidade em relação a Deus. Sim. Não é propriamente uma pergunta, eu só queria dizer que o Sr. Bento há pouco apresentou uma foto onde tinha a taça. Sim. Que o maior risco nessa foto talvez seria as taças. Eu queria lhe dizer e agradecer, porque o maior risco que encontrei nessa foto é o olhar da sua esposa e o seu olhar. Ups, já fiz a geneira. Sim. Na verdade, eu queria dizer, existe também uma frase do céu que eu gosto muito também de Príncipezinho, que é o essencial é invisível aos olhos. E queria lhe agradecer porque eu em si vejo que este essencial que é invisível aos olhos. Muito obrigado. Bem, felicidades para todos e espero que se consigam realizar tanto como ao que eu me sinto realizado, num caminho completamente diferente do que eu tinha esperado e, portanto, não fechem as portas a coisas diferentes. De qualquer das maneiras, não sugiro que partem o pescoço para se realizarem, que há formas mais simples, de qualquer das maneiras. Obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer agora uma pequena pausa. Podem sair à vontade.